Aula 4. A gravidez de gêmeos. Com o Dr. Carlos Eduardo Schresner, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre o que diferencia a gravidez gemelar, os cuidados especiais, o parto e o pós-parto. A presença de 2 nenês na barriga da mamãe sempre representará uma sobrecarga importante para ela. Essa sobrecarga, ela será tanto alimentar, respiratória, circulatória, osteoarticular. Então, realmente, a gravidez gemelar é uma sobrecarga, é um peso a mais, é um desconforto a mais. Além do mais, todo o desconforto emocional, toda a expectativa, toda a insegurança que é duplicada. A gravidez gemelar ela pode ser considerada de risco. Depende, vamos procurar esclarecer o que é risco. Não é que a gravidez gemelar seja algo extremamente arriscado. É bom lembrarmos que hoje em dia, com as técnicas de reprodução assistida, nós chegamos a ter 2 a 3% dos partos com partos gemelares. E toda a tecnologia, todo o conhecimento fez com que a gente consiga abordar de forma adequada e baixando bastante os riscos de uma gravidez gemelar. Mas ela é uma gravidez de risco. Ela encerra esses riscos em virtude de que, como eu disse anteriormente, as sobrecargas sobre a mãe serão maiores. Então, se nós tivermos uma mãe que tenha uma predisposição a diabetes, por exemplo, ela poderá desencadear esse diabetes de uma forma mais evidente. Se ela tiver alguma predisposição à hipertensão, ela desenvolverá essa hipertensão. Se ela tiver alguma dificuldade respiratória, se ela for muito baixinha, se ela já tiver algum problema de coluna, todas essas alterações serão mais intensas na mulher com uma gestação gemelar. Então, o pré-natal da gestante com gêmeos é bem mais cuidadoso. Então, as visitas ao médico são mais frequentes, é necessário se observar se os 2 nenês estão se desenvolvendo de forma adequada ou não. Muitas vezes, esse controle tem que ser um controle clínico e um controle ultrassonográfico. Se repete com frequência a ultrassonografia, já que clinicamente você não consegue diferenciar de forma adequada se um nenê está crescendo mais do que outro, o que está acontecendo com o líquido de um, líquido de outro, placenta de um, placenta de outro. Ela deverá prestar muito mais atenção na gravidez do que na gestação única. Então, isso começa com alimentação. A alimentação deverá ser muito mais regrada. Durante a gestação, o trânsito intestinal, o funcionamento do aparelho digestivo já é mais lento. E na gestação gemelar existirão necessidades calóricas, necessidades proteicas para os nenês se desenvolverem de uma forma muito maior. Então é necessário que ela se alimente de uma forma muito mais correta. Além de se alimentar de uma forma mais correta, ela tem que comer em intervalos bem curtos e volumes pequenos com alimentos de fácil digestão. Por quê? Os nenês crescendo, eles ocupam o espaço do abdômen, diminuem a capacidade gástrica, diminuem ainda mais a velocidade de trânsito dos alimentos pelo tubo digestivo. Então, se a mulher grávida de gêmeos comer um volume um pouco maior, ela vai sentir grande desconforto, grande mal-estar, além de não estar alimentando adequadamente seus nenês. Em segundo lugar, o repouso. O repouso é básico. Eu costumo sempre lembrar aos meus pacientes que eles deveriam voltar ao campo e observar o que uma vaca prenha faz. A vaca prenha ela fica deitada no campo, debaixo da árvore e não faz nada. A mulher grávida, ela se acha diferente, ela é um mamífero diferente. Agora, na gravidez gemelar, ela deve se lembrar da vaca prenha. Ela deve obedecer a um repouso de uma forma muito mais rigorosa, porque o repouso diminui a ansiedade, a tensão, diminui o tônus uterino, diminui
a contração uterina faz com que os nenês se desenvolvam mais e aumenta o tempo de gestação. Em terceiro lugar, a atividade física. Como a sobrecarga respiratória, circulatória, osteoarticular é muito grande, é necessário que ela se prepare adequadamente. Ela tem que fazer um exercício físico. Obviamente, um exercício físico orientado. Ela não pode sair correndo, fazer um jogging com uma gestação gemelar, mas ela pode fazer alongamento, yoga, hidroginástica. A ginástica dentro da água é fantástica para a grávida. Algumas vezes existe uma entidade que é pouco conhecida, que é o gêmeo que desaparece. Então, muitas vezes, no início da gestação, você tem 2 saquinhos, 2 bebezinhos, de repente um não se desenvolve. Então, isso pode ocorre em 10, 15% das vezes. Quer dizer, em outras palavras, o abortamento também faz parte da gestação gemelar, como faz parte da gestação única. Como são 2 nenês, esses nenês muitas vezes podem disputar a nutrição, eles disputam toda a área uterina onde eles vão se localizar. De tal forma que, algumas vezes, a placenta de um pode ser mais desenvolvida do que a placenta de outro, então um nenê pode se desenvolver mais do que o outro. Pode ocorrer a passagem de sangue de um nenê para o outro nenê, pode ocorrer sangramento de uma das placentas e, basicamente, a chance da gestação gemelar não chegar até o seu final, não chegar ao termo, é maior do que numa gestação única. Estatisticamente, as mulheres que têm gêmeos têm uma tendência a dar à luz umas 2 semanas antes das 40 semanas. Agora, é importante que vocês saibam que isto não significa que a gravidez tem que terminar com 38 semanas, que o final da gestação são 38 semanas, de forma alguma. O final da gestação são 40 semanas. Muito raramente ultrapassam essas 40 semanas, nós normalmente não deixamos ultrapassar. Mas a gestação gemelar são 40 semanas. Como a distensão uterina é muito grande, é bastante comum a antecipação do trabalho de parto. Absolutamente. O parto pode ser perfeitamente normal. Para que ele seja normal, via de regra, é necessário que os 2 nenês estejam de cabecinha para baixo. Nestas circunstâncias, o parto pode perfeitamente ser normal, o obstetra tem que ter paciência suficiente para esperar o parto, e o parto até costuma ser bastante tranquilo, porque os nenês não são muito grandes, eles são menores do que os nenês de uma gestação única, de tal forma que o parto costuma se desenvolver de uma forma bastante agradável. O pós-parto imediato, ele tem que ser mais cuidadoso, via de regra, como o útero se distendeu muito durante a gravidez, ele pode ter um pouco mais de dificuldade de voltar ao volume normal. Então, o sangramento pós-parto costuma ser maior, então é necessário mais cuidado no pós-parto imediato. Elas normalmente já chegam mais cansadas no final da gestação, frequentemente um pouco anêmicas. Então, o pós-parto do gemelar é mais cansativo. Em segundo lugar, a ansiedade de ter que amamentar 2 nenês, a dificuldade de início já é bastante comum numa gestação única. Numa gestação gemelar, essas dificuldades podem e são normalmente bem maiores. Então, é comum você encontrar as mulheres depois de um parto gemelar um pouco mais deprimidas, um pouco mais sensíveis. Então, é necessária uma atenção especial para esta mulher. Então, a todas vocês, grávidas de gêmeos, meus parabéns em primeiro lugar. É uma grande alegria se ter 2 nenês e tenho certeza que vocês terão todos os cuidados para ter lindos filhos que possam crescer e desenvolver ainda mais esse país. Muito obrigado. Na próxima aula falaremos sobre atividade física na gravidez. Não perca!